Olá, amigos e amigas. Eu sou o Helder aqui de Contagem. E eu sou Luara, falo de Belo Horizonte. E é isso, né, gente? Começamos mais um Politiquejo. E é impressionante que em pleno 2019 a gente tem que falar desse assunto. Mas bora lá. Trabalho infantil. Nesse programa, então, a gente vai tratar esse assunto e as violações de direitos que essa exploração gera. É isso. Roda a vinheta. Bom, meus caros, de cara, já é bom esclarecer quando a gente fala de trabalho infantil, nós não estamos falando do jovem criado a leite com pera e ovomaltine e que não vê mal no trabalho infantil, assim como quem diz que vendia brigadeiros para pagar suas aulas supérfluas de tênis, como, por exemplo, a deputada Bia Kicis, do PSL, sugeriu. Ou então aquelas pessoas privilegiadas, como o juiz Bretas, que se orgulha de ter trabalhado na lojinha dos pais, de carteira assinada e com jornada reduzida. Aqui não estamos falando dos reizinhos da classe média que, do alto da sua experiência num trabalho dentro de uma redoma e proteção da empresa da própria família, foi sendo introduzido aos poucos a uma profissão. Acorda, gente. Vocês não são o centro do universo. O que a gente está falando aqui, pessoal, é uma grande maioria de crianças que são obrigadas a trabalhar no Brasil. São crianças que elas acabam perdendo sua infância, a possibilidade de um futuro melhor, porque tem que trabalhar em jornadas exaustivas para poder botar dinheiro em casa para auxiliar no sustento da família. Essas crianças, muitas vezes, elas vão ter que sair da escola, ou então vão ter que conciliar uma jornada de trabalho com uma jornada escolar, que vai prejudicar certamente o aprendizado, né? E assim, elas não têm direito a brincadeira, lazer, convívio familiar. Isso por quê, né, Helder? Porque o Estado não garante às famílias o mínimo constitucional para ter dignidade e proteção das crianças. E então, as famílias acabam tendo que recorrer a essas soluções que são desesperadas. Pois então, Luara, então vamos entender direitinho o que é esse trabalho infantil que a gente está falando aqui, né? De acordo com a ONG Chega de Trabalho Infantil, o trabalho infantil é todo trabalho realizado por crianças e adolescentes que estão abaixo da idade mínima permitida, e essa idade mínima ela é determinada de acordo com a legislação de cada país. Pois é, no Brasil, a Constituição Federal, no artigo 7º, proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz, que é a partir dos 14 anos. E de acordo com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o trabalho infantil ainda é uma realidade para milhões de meninos e meninas. Pois é, colocando isso em uma perspectiva global, a pesquisa Estimativas Globais de Trabalho Infantil, organizado pela OIT, levantou que o maior contingente de crianças exploradas está, primeiro, na África, 72,1 milhões de crianças trabalham, na Ásia e Pacífico, 62 milhões de crianças, nas Américas, 10,7 milhões de crianças, na Europa e na Ásia Central, 5,5 milhões de crianças trabalham, nos Estados Árabes, 1,2 milhões de crianças trabalham. Nas Américas, as crianças trabalham em sua maioria na agricultura. São 51,5%. Não é vendendo brigadeiro não, viu gente, para pagar aula de tênis não. É na agricultura, com jornadas exaustivas e vários riscos, né? 35,3% das crianças trabalham em serviços e 13,2% nas indústrias. Segundo dados do PNAD, em 2016 havia 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil no Brasil. Isso significa 6% do total de crianças da população brasileira trabalham. 6% das crianças do Brasil inteiro trabalham, gente. O estado que mais emprega essa mão de obra, que é a mão de obra infantil, é o estado de São Paulo, com 405.640 crianças trabalhando. E em segundo lugar, pasmem, é o nosso estado, Minas Gerais, com 329.539 crianças trabalhando. Luara, e o mais assustador é que nesse ano de 2019, mesmo a gente já tendo aí o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras legislações consolidadas que dão proteção à criança, as denúncias não param de aumentar a respeito do trabalho infantil. Segundo esse mesmo Ministério Público do Trabalho, o trabalho nas ruas e o trabalho doméstico estão entre as piores formas de trabalho infantil. E eles voltaram a ser denunciados com muito mais recorrência recentemente. Devido à gravidade da situação do trabalho infantil no Brasil,
o próprio Ministério Público do Trabalho tem desenvolvido amplas campanhas para denunciar o trabalho infantil, né, gente? Na campanha chamada Toda Criança é Nossa Criança, Diga Não ao Trabalho Infantil, o Ministério Público do Trabalho lançou, mês passado, um pequeno vídeo que descreve como o trabalho pode impactar negativamente a infância e prejudicar o futuro das crianças. Vou deixar aqui um pedacinho do trecho do vídeo e a gente deixa depois no link o filme completo do Ministério Público do Trabalho para vocês darem uma olhada nos comentários ali do vídeo no YouTube, beleza? Tirar ele da rua parecia uma coisa boa, aquela história de que é melhor trabalhar do que roubar. Seu Angenor não concordava. Nessa idade, uma criança precisa brincar e estudar, claro. Mas com tanto trabalho, era impossível. Sem tempo para descansar, Beto ficou doente. Então, gente, depois de tudo isso que a gente falou aí e mostrou sobre a gravidade, né, do trabalho infantil, a gente tem que se deparar e de algum jeito tentar digerir, né, a declaração mais recente e abjeta do nosso presidente fazendo apologia a essa prática. É muito triste que um chefe de Estado, e principalmente de um chefe de Estado de um país com tanta magnitude como o Brasil, fale coisas desse tipo. Haja visto que nosso país é signatário de grande parte aí dos acordos e convenções que tratam dos direitos humanos, e nesse caso específico é signatário dos acordos da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que tratam justamente da erradicação do trabalho infantil. Sim, a fala do presidente, infelizmente, reflete um pensamento ainda bastante aceitável dentro da sociedade brasileira. No passado recente, até meados dos anos 80, era quase um consenso que não havia problema em criança estar trabalhando. Contudo, ao longo dos anos foi ficando cada vez mais claro os prejuízos decorrentes do trabalho infantil, seja no âmbito da saúde pública, na formação desses jovens e, sobretudo, na evasão escolar. E ainda assim, nos dias de hoje, há quem ainda acredite e repita a falácia, né, que é melhor trabalhar do que entrar para o mundo do crime. E complementa ainda, né, que o trabalho molda o caráter. Ter como alternativas trabalhar ou entrar para o mundo do crime só é uma realidade que só se aplica a países que privilegiam o lucro de megacorporações da oligarquia latifundiária em detrimento da garantia dos direitos e do bem-estar social de seus cidadãos, né, gente? Porque o que vai garantir a formação de caráter das crianças é justamente o aprendizado escolar, o acesso ao lazer, a convivência social e familiar, e não esse pensamento do lucro absoluto que explora os nossos corpos, né? O que contraria esse senso comum aí, inclusive já foi feito pesquisa, né, com a população carcerária brasileira, que é majoritariamente de origem pobre. E o que se verifica, esses detentos, em sua maioria, exercer algum tipo de trabalho na infância. Inclusive, muitos estavam trabalhando quando cometeram o delito que os levou a serem presos. Então, mediante isso, como é que se afirma que o trabalho na infância blinda, né, as pessoas de entrar para o mundo do crime, para a criminalidade? É meio estranho isso. Não faz sentido nenhum, né? Isso aí já é uma constatação empírica que não faz sentido nenhum. Bom, é bom a gente frisar também que quando se fala em trabalho infantil, estamos falando de crianças em jornadas extenuantes em lavouras, em condições insalubres como exposição a agrotóxicos, a riscos de acidentes fatais e de trabalhos graves. Meninas que trabalham como empregadas domésticas, muitas vezes em troca de comida e submetidas a assédio moral e sexual todos os dias. Crianças que catam restos em lixões ou estão vendendo coisas nos semáforos, estando inclusive mais expostas a aliciamento para o tráfico ou até mesmo exploração sexual, que sem dúvidas é a forma mais nefasta e degradante em que o trabalho infantil se manifesta. E além disso, essa apologia ao trabalho infantil ele tem um viés, ainda que seja velado, de preconceito de classe. Porque tem um imaginário popular aí de associar pobreza à criminalidade, né, sumariamente. Então, logo, os filhos de pobres, eles são potenciais criminosos, e para evitar esse destino, tem que começar a trabalhar cedo. Por outro lado, os filhos dos ricos, das classes mais abastadas, eles postergam o tanto que for possível para poder entrar no mercado de trabalho, porque vai fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, intercâmbio, etc. E quando eles finalmente entram no mercado de trabalho, já conseguem fazer com um salário superior. Pessoal, lugar de criança é na escola. É um clichê, mas é a realidade, é isso. E o trabalho infantil certamente é um fator que inevitavelmente afasta a criança da escola. Segundo o relatório Fora da Escola Não Pode, o desafio da exclusão escolar da Unicef,
Entre os adolescentes entre 15 e 17 anos que trabalham, 26% estão fora da escola. Não é difícil imaginar que o pouco acesso à educação é uma coisa que ajuda a perpetuar esse ciclo de pobreza e de criminalidade. Em Cuba, por exemplo, a despeito de qualquer opinião pessoal sobre o regime cubano e até o embargo, né, que o país sofre, existe uma prioridade em privilegiar a educação pública e universal em todos os níveis, inclusive o nível superior. O resultado disso é, Cuba, apesar de todas as suas dificuldades, conseguiu zerar o analfabetismo e os índices de criminalidade são muito baixos graças aos programas aí de prevenção à delinquência. E aqui no Brasil, ainda que tardiamente, né, o poder público conseguiu entender essa relação meio que óbvia aí, né, entre pouca escolaridade, criminalidade e pobreza, e foram criados programas de transferência de renda, o Bolsa Escola no governo FHC e o Bolsa Família no governo Lula. E ao contrário do que muita gente diz, né, que esses programas servem para sustentar vagabundo, na verdade eles foram responsáveis por reduzir significativamente a evasão escolar, uma vez que o dinheiro que essas famílias recebem é condicionado à criança estar regularmente matriculada na escola. Então, minha gente, formação de caráter tem a ver com educação, inevitavelmente, e não com submissão precoce ao trabalho. É isso, pessoal, e como não podia ser diferente, vamos fechar esse assunto sério e vamos para mais um Ó pra você ver, porque o trem tá feio, a giripoca já piou e a mamata não acabou. Tá ok, pessoal? Roda a vinheta! Então, meus queridões, como a gente já vem falando há algum tempo aí, a gente tem um produtor de memes oficial, que é o governo brasileiro, né? A gente não precisa fazer nada, já vem prontinho os memes. Então vamos começar com mais um show de horror essa semana. Dessa vez, né, Helder, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ficou emocionado e até deixou umas lágrimas rolarem. Porque conseguiu um grande feito para ele: dificultar a aposentadoria de uma série de trabalhadores de diferentes setores do nosso país. Pois é, são lágrimas de crocodilo, né? E o crocodilo é um animal que lacrimeja enquanto está mastigando aí sua presa. Então é bem simbólico, essas lágrimas do Maia. Agora a nossa previdência foi convertida, né, de previdência social para previdência evangélica, que você contribui em vida, só recebe a aposentadoria depois que morrer lá no reino do céu. Para os críticos do politiquejo que dizem que nós não falamos nada que o governo faz, vamos aqui destacar então mais uma nova política internacional desenvolvida pelo governo Jair Bolsonaro: a Mamata Internacional Cruzada. A notícia da semana seria a possibilidade do filho do presidente ser nomeado embaixador-chefe do Brasil nos Estados Unidos. E supostamente em troca, Trump enviaria o filho dele para ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Pois é, pessoal, mas nem tudo são laranjas podres nesse reino do inferno do nosso Brasil, né? Nem tudo são notícias ruins. A gente teve uma notícia boa essa semana aí, que depois do falso herói aí, o Sérgio Conde Moro, apareceu um herói verdadeiro. Pasmem, é um dentista. Foi o cara que extraiu o dente aí do presidente Bolsonaro e foi a única pessoa nesse tempo todo aí que vai conseguir fazer ele ficar pelo menos 3 dias sem falar nada. Pois é, né, gente? Apesar de que em campanha Bolsonaro se ausentou inúmeras vezes, não participou de nenhum debate. Ele não gosta muito de falar, né? Porque a gente já sabe. Bom, é isso, pessoal. A gente fecha aqui mais um Politiquejo. Esperamos que vocês curtam o nosso canal no YouTube, acionem o sininho, comentem também para a gente saber o que vocês querem prosear com a gente durante a semana e também acionem as nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço! É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui e até semana que vem com mais um vídeo do Politiquejo.